Olá, gente, tudo bem? Então, eu queria passar aqui para vocês para tirar uma dúvida que é corriqueira aqui de muita gente, tá certo? Eu estou aqui na vinícola Vale das Colinas, tá? E muita gente me pergunta o significado dos termos que vem no vinho fino, né? Que é reservado, reserva, gran reserva, tá certo? Então, tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. E basicamente, esses termos são utilizados para o tempo de envelhecimento do vinho, tá certo? O vinho fino brasileiro, tá certo? Então tem uma legislação específica para isso. Vinho fino é todo aquele vinho que é oriundo de uma espécie de videira chamada vitis vinífera, tá? Então tá lá na legislação que o vinho fino é aquele que tem um teor mínimo de álcool de 8,6% até o limite de 14%, proveniente de videiras da espécie vinífera do grupo Nobres, tá? E esse grupo Nobres, né, são as principais caixas, principalmente europeias, né, que a gente está bem habituado a ouvir, né, Cabernet Sauvignon, Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay e por aí vai, certo? Então, com relação ao termo reservado, o que é o termo reservado? É um vinho que tem no mínimo 10% de álcool, tanto branco como tinto, tá certo? E sem envelhecimento algum. Não precisa ter envelhecimento, ou seja, um vinho jovem, foi produzido, o produtor já pode rotular ele, se ele quiser, com o termo reservado. Isso aqui no Brasil, tá? O termo reserva, o que é que significa o termo reserva? Reserva, ele tem que ter um mínimo de amadurecimento, de envelhecimento, tá certo? Sendo facultado o uso de madeira, Então, o vinho tinto, ele precisa ter no mínimo 11% de álcool, tanto o vinho tinto como o vinho branco, no mínimo 11%. E ele precisa, o vinho tinto, envelhecer por no mínimo 12 meses, tá? E o vinho branco tem que ser envelhecido por um período mínimo de 6 meses antes de ser lançado, tá? O que é um vinho Gran Reserva? Pela legislação do Brasil, é um vinho que tem que ter no mínimo um grau alcoólico de 11%, tanto branco como tinto, e que os tintos precisam passar por envelhecimento por um período mínimo de 18 meses para os tintos e 12 meses para o branco. Aí existe a obrigatoriedade do uso de madeira, tá? Então, os tintos precisam no mínimo passar por madeira durante 6 meses e o branco no mínimo por 3 meses, tá? E madeira com volume máximo, a capacidade máxima volumétrica de 600 litros, tá bom, gente? A gente adota mais as barricas, né, de carvalho, que tem uma capacidade volumétrica de 225 litros, tá bom? Espero que tenha ajudado aí muita gente que ainda tem dúvida, tá bom? Até a próxima, valeu, um abraço.